reforma tributária e o empreendedorismo feminino. Tudo é análise. O regime do Simples Nacional, ele permanece inalterado, então o Simples continua simplificado, né? Continua existindo. O que vai ser possível é que as empresas do Simples Nacional façam uma opção. A gente vai poder optar em recolher os impostos por meio do IBS-CBS, né, do novo imposto, ou permanecer dentro do Simples Nacional. Hoje, se um empresário ele não tiver uma organização financeira, um fluxo de caixa, ele não consegue tomar decisão, ele sobrevive. Né? Existem muitos empresários hoje que vivem o caos, que eles não conseguem analisar números, eles vão sobrevivendo e jogando, né? A Receita, ela nunca manda já um aviso dizendo que vai bloquear seu CPF ou que vai bloquear seu CNPJ. Né? Ela não faz isso. Ela simplesmente manda cobrança de débito e tudo mais, mas dentro da situação fiscal. Porque é importante você ter, né, ali uma equipe do seu lado para te auxiliar, para não ter dor de cabeça. Então, acho que as pessoas precisam tirar esse tabu que tem de contador, porque eu sei que tem, né, algumas situações que passaram no passado e que às vezes, né, joga, mas assim aconteceu comigo, vai acontecer de novo. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa. Hoje o nosso tema vai ser reforma tributária e o empreendedorismo feminino. É um tema um pouco mais complexo, mas é um tema que todos nós precisamos ouvir, tá? Então, você aí de casa que é empreendedora, que não é, que tem alguém que é empreendedor ou empreendedora, já compartilha esse episódio de hoje. E para estar falando um pouquinho aqui comigo no podcast de hoje, eu estou com a Ludmila Dias, estou com a Regiane Naves, estou com a Cristiane Anjos. Ambas todas são contadoras e também delegadas representantes do CRCSP e especialista em planejamento tributário. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no podcast, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um pouquinho mais complexo, mas eu acho que é um conteúdo de muita relevância para levar, né, para as pessoas empreendedoras aí hoje, ainda mais com toda essa reforma que está tendo, né? Sim. Então, eu gostaria aí que cada uma se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de vocês, um pouquinho do trabalho de vocês. Agradecer a Lud e a Cris, né, que já participaram do Natcast, estão aqui novamente. E agradecer a Regi por estar aqui pela primeira vez. E aí, Lud, pode se apresentar, falar um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho também. Bom, eu sou Ludmila Dias, sou contadora na cidade de Cotia há mais de 23 anos. Sou delegada representante do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, com muito orgulho, assim como minhas colegas e amigas aqui ao lado. Eu faço parte também da ESCOM Cotia, que é a Associação de Contadores de Cotia e Região, também já há quase 20 anos. Sou mãe do Joaquim, minha preciosidade, minha joia rara, esposa do Afonso, e sou sócia fundadora da Nova Assessoria Contábil, que tem 23 anos aí, graças a Deus, em Cotia e região, né? E estamos aí nessa luta com a reforma tributária, né? Trabalhando, tentando orientar, né? Trabalhando, estudando muito, porque a gente não para, né? Eu acho que uma carga muito grande que veio aí em cima de nós contadores, né? Nesse momento de transição, e estou aí, né, no mercado e pronta para ajudar quem precisar aí né, nessa luta diária. Obrigada, Lud. Regi, se apresente aí pro pessoal de casa também, fale um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite. Primeiro a Nath me convidou e a Ludmila reforçou. Insistiu, obrigada. né? Insistiu, deu aquela reforçada. Cris, é um prazer estar com você também. Meu nome é Regiane Naves, sou empresária contábil há 14 anos, na cidade de Cajamar. Representante também na cidade do CRC, São Paulo, que a gente se orgulha muito. Acho que as meninas também, estende-se a elas Com isso, né? Com certeza. Sou esposa do Sazak, acho que ninguém tem um esposo com nome diferente assim, né? É Sazak, não é apelido, é nome.
o amor da minha vida. Mãe da Suzane, já casada, meu genro Eliseu. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e eu espero a gente conseguir compartilhar um pouquinho aí da nossa trajetória, né, de como nós lidamos com esse momento que nós estamos atravessando, que é Uhum. bem desafiador. Sim. Cris, se apresente também para o pessoal de casa, fale um pouquinho de você. Tá certo. Oi, pessoal, né? Meu nome é Cristiane Anjos, sou contadora há mais de 16 anos. Sou representante do CRC São Paulo também, com minhas amigas aqui. Sou empresária contábil sou sócia da Exis Contabilidade. Sou especialista em planejamento tributário e gestão de tributos, né? Então, venho reforçar aqui a necessidade da gente estar aprendendo todos os dias sobre a reforma, sobre os tributos, né? Principalmente para a mulher, a Uhum. empresária, a mulher, porque elas estão ali no dia a dia, tá nessa dificuldade de entender como isso vai funcionar. Eu acho que a gente está aqui hoje já para esclarecer algumas dúvidas e estar à Sim. disposição delas, né, para apoiá-las nessa nova fase. Isso Sim. aí. É, eu falo, a gente já vai iniciar aqui, né, Uhum. com uma polêmica. Antes da gente entrar, né, realmente no nosso assunto, eu gostaria que vocês falassem, né, cada um pouquinho sobre a questão dos golpes, principalmente agora nesse começo Uhum. do ano, né, sobre a questão dos tributos, o que ficou para trás, principalmente eu acho que para quem não tem um contador ali do lado, qual a importância, mesmo você sendo microempresa, né, de você Exatamente. ter alguém. Eu falo por experiência própria, tá, gente? Porque na semana passada eu quase enlouqueci, ainda bem a Cris é minha contadora hoje. A gente já está trabalhando aí desde o ano passado e eu simplesmente recebi uma mensagem, né, da Receita que eu tinha que pagar, que eu tinha que Foi. isso, e que se eu não pagasse, né, ia bloquear todas as minhas contas. Então, eu gostaria que cada uma falasse um pouquinho sobre da importância de cuidar com essas questão dos golpes e também da importância hoje de se ter, né, ali um contador ao seu lado, né? Nem que seja a microempresa, a gente precisa aí, né? Sim. É bem isso. Eu essa semana, eu gravei a tela do meu celular, porque eu vou, elaborar também um vídeo e um alerta para clientes, né, para colocar no Instagram posteriormente, da eficiência que estão os golpes. Então eu Uhum. recebi uma mensagem no meu celular, como se fosse do Gov, né, do gov.br, e você acessava um link para regularizar uma dívida, senão meu CPF seria bloqueado. Eu entrava nesse link, eu falava com um auditor da Receita, e aí uma auditora tinha o nome, os dados dela lá, foto, e aí ela falou que eu tinha uma dívida no meu nome, eu precisava regularizar, eu tinha um prazo para isso, senão meu CPF estaria bloqueado. Aí ela gerava um link, ela me enviava na conversa um link, onde eu entrava e ele gerava um DARF perfeito, Perfeito. exatamente como o DARF de imposto que nós pagamos hoje. E aí eu gravei isso, eu vou montar um material. Então, assim, a eficiência dos golpes, ela tá cada dia maior. E se você é de fato leigo, e quando eu falo leigo, é porque eu vou pegar minha mãe, eu pego. São pessoas que às vezes não têm nem habilidade com o próprio Sim. celular. Imagina entender o que é um DARF ou um débito. E eles estão cada dia mais eficientes. Então, vem para o CPF, vem para o CNPJ, vem. É importantíssimo. Ainda que você seja um MEI, você precisa ter um contador caminhando com você ali. Do lado Eu a acho que ao lado. longo aqui a gente vai falar sobre isso, porque cada mudança da reforma te obriga a ter alguém do teu lado te assessorando, porque você não vai conseguir passar por isso. Sim. Então, os golpes, eles realmente são cada dia. Perfeito. Eu fico surpresa a cada dia com um novo que eu Aham. recebo. Acredito que Sim. vocês também, né? Como que é, Rede, para você também? O que que você pode trazer, né, aí de alerta para quem está nos assistindo, para tomar cuidado com os golpes, procurar aí um profissional também para estar auxiliando, né? Nath, é muito importante porque eu recebi várias mensagens dos clientes com o DAS já. Na verdade, eles geraram o DAS em PDF, ao invés deles me mandarem o e-mail do golpe, eles me mandaram o DAS em PDF assim, ó, com a pergunta: Nossa, o mês passado o meu DAS foi 10 mil e esse mês 39 mil, o que aconteceu? Então, a cada dia eles estão ficando mais audaciosos, né? Eles estão usando dessa tática, é um e-mail perfeito que eles mandam. E assim, a nossa orientação sempre foi: qualquer tipo de imposto, qualquer guia sempre será enviada pela contabilidade. São e-mails, quando você vai ver a fundo, são e-mails
condomínios Uhum. totalmente diferentes, não tem nada a ver, né? Então, o cuidado, inclusive de licenças, não sei se as meninas tiveram essa experiência, Já tive mas até também. de licenças, de renovação, de De AVCB, alvará. de alvará. Então, assim, estar alerta e o contato com a contabilidade e o pequeno empresário, né? O MEI, que às vezes eles julgam não precisar de contabilidade, não precisar de um Exatamente. auxílio. Nós recebemos também mensagens de amigos, colegas, das pessoas próximas, prestadores de serviço dos nossos clientes, para poder confirmar se é golpe ou não. Aberturas de e-mails em site errado, que eles cobram uma taxa de abertura, depois você não consegue acesso nunca mais, você esquece. Então fica aí a dica para a atenção, né, do Sim. microempreendedor e dos Sempre demais consultar, empresários. né, o Sempre contador. consultar. Ô, Cris, e o que que você pode falar também em relação, né, às pessoas ficarem atentas aí ao golpe? Como que foi minha experiência com você? Gente, fiquei Então, desesperada. gente, Vida real. é muito assim, na hora que eu vi a mensagem da Nath, me surpreendeu, porque eu fiquei na dúvida. Eu, com toda a minha experiência, na hora que eu olhei, É muito assim, perfeito. as Muito. mensagens, procuradoria, tudo certinho, nossa, era muito igual, sabe? O que que... Eu falei, não, calma aí, espera um minuto, eu vou olhar ali na situação fiscal, vou analisar, porque o que me chamou a atenção foi o seguinte: a Receita, ela nunca manda já um aviso dizendo que vai bloquear seu CPF ou que vai bloquear seu CNPJ. Né? Ela não faz isso. Ela simplesmente manda cobrança de débito e tudo mais, mas dentro da situação fiscal. E é onde você precisa de um contador para estar acessando essas informações, porque são coisas muito técnicas, né? Sim. E você, na sua casa, você não vai conseguir ver essas informações, não vai conseguir entender isso. E aí, na hora que eu olhei, eu falei, gente, não é possível isso. É muito, muito, muito real, né? E lá no escritório, eu recebi e-mails, né? E-mails com guias, com DARF, com DAS, né? Da minha própria empresa, para eu pagar. Eu falei, não, gente, eles estão muito audaciosos. Eles estão mandando para o próprio contador ali. Eu falei, gente, aí notifiquei todos os clientes, falei, gente, toma cuidado, não paguem nada sem entrar em contato com a contabilidade. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, entre em contato com a Nath também, que ela vai direcionar para a gente Uhum. poder estar orientando, né? Acho que não custa nada uma informação, é básico, né? A gente Exatamente. passar, olha, não vai sair pagando as coisas antes mesmo de você ter certeza que aquilo é Sim. devido. Exato. A Receita, ela nunca vai te mandar um WhatsApp, ela nunca vai te mandar um e-mail e ela nunca vai bloquear o seu CPF, assim, sem uma notificação clara, né? E Do porquê, né? do porquê. E geralmente, qual que é a comunicação da Receita? Ela usa duas ferramentas. Uma é a situação do ECAC, né? Que é ali dentro da rede dela, na internet, caixa postal ali, e também a notificação via correio. Só que quando você recebe aquela cartinha lá, não sai pagando. Primeira coisa, procura um contador, apresenta a cartinha para que ele possa entrar na situação fiscal e verificar se aquilo ali é verídico, né? Sim. Porque tudo que tiver no seu CPF está ali, né? Então, essa é a chave, gente. É. E o Não... profissional, né? Eu venho de uma experiência antes da Cris, é que hoje eu falo, nem eu deixo tudo nas mãos da Cris, só Sim. vou mandando o que eu preciso, Cris precisa disso. Mas eu acho que as meninas também são pessoas de confiança, já conheço a Lud, né? Tô conhecendo a Regi aí também, mas vem de indicação, então a Sim. gente sabe que são profissionais. Então, se você, né, tá precisando aí, né, de assessoria, tem as meninas aqui, pode entrar em contato comigo. A gente também depois vai deixar as redes dela. Porque é importante você ter, né, ali uma equipe do seu lado para te auxiliar, Sim. para não ter dor de cabeça. Então, acho que as pessoas precisam tirar esse tabu que tem de contador, porque eu sei que tem, né, algumas situações que passaram no passado e que às vezes, né, joga, mas assim aconteceu comigo, vai acontecer de novo. Não, a minha experiência pós, né, do que eu passei Sim. foi muito boa e tem É sido muito traumática. boa, né? Então acho que precisa, eu acho que principalmente quem tá entrando no empreendedorismo, as mulheres que têm o MEI, que muitas vezes não tem alguém para auxiliar, é muito importante, Sim. né? Então vamos às perguntas, né, mais Ai. difíceis. Lude, para você, tá? De que forma a reforma tributária pode diretamente ou indiretamente melhorar a inclusão das mulheres na economia
e impulsionar um empreendedorismo feminino no Brasil? Hum. Olha, eu vi alguns pontos da reforma que eu entendo que vão auxiliar não somente o empreendedorismo feminino, mas eu acredito que as mulheres num contexto geral. Bom, primeiro a reforma, sim, a gente vai senti-la totalmente quando de fato todo o sistema estiver integrado, a gente excluir o regime anterior, que vai acontecer gradativamente. A gente está iniciando agora em 2026 a fase de testes, né, da reforma tributária, então a gente vai sentir todos esses benefícios ou não ao longo aí desses anos e mais precisamente após 2033. Mas eu vejo com bons olhos, sim, alguns pontos que pensaram na mulher. Eu tenho, tem alguns pontos específicos. É incrível como existe diferença entre homem e mulher no mercado, e Uhum. não só no mercado de trabalho, em diversos pontos que muitas vezes não são citados, né? Até no nosso consumo. O consumo da mulher em itens de higiene e beleza, eles têm valor diferente do consumo do homem. Às vezes, o mesmo produto que o homem utiliza e a mulher utiliza, eles têm valor diferente no mercado. Caramba. Então, pensando nisso, a reforma trouxe um ponto que eu achei muito interessante para os itens de higiene menstrual da mulher. Já está previsto, né, no texto aprovado, isenção do IBS e do CBS, isenção, taxa zero para os itens como absorventes, coletores. E isso entendo que ajuda, auxilia a mulher no contexto geral, seja empreendedora ou consumidora. Uhum. A gente tem um outro ponto que é os itens de cesta básica. É comprovado que o maior consumo da cesta básica hoje é a mulher, né? É a mulher Sim. que domina, né? Que é esse tipo de consumo. Então, vai haver uma desoneração, assim como alguns itens também com taxa zero. Uhum. Outro ponto que eu lembro de ter visto é a questão do cashback. Então, a legislação traz uma discussão aí sobre a devolução de parte do imposto pago para as pessoas de baixa renda, né? Cadastradas no cadastro único, que já tem aí alguns benefícios do governo. E a maior parte desse cadastro hoje também é de mulheres, né? Sim. As mulheres hoje têm muito mais acesso ao Bolsa Família, às vezes são, né, estão aí levando a família sozinha nas costas, Sim. enfim. E um ponto que eu acho que aí liga muito ao empreendedorismo feminino, que é a criação, né? Existe a previsão aí também da criação de mais uma divisão aí para o tipo de empresa. Hoje a gente tem o microempreendedor, que pode faturar aí cerca de 81 mil no ano. A gente tem as empresas do Simples, né? Lucro real Uhum. presumido. E existe a possibilidade de termos aí o nanoempreendedor, que ele vai ter um faturamento de 40.500 no ano, que dá aí cerca de Uhum. 3.370, acho, no mês, 375, que é o faturamento de muitas mulheres que às vezes trabalham ali em casa, fazendo um bolo, fazendo um Sim. doce, uma marmitinha. Então, eu acho que é um ponto importante Importante. também em relação ao empreendedorismo feminino. Então, eu acho que a reforma trouxe, sim, uma visão bacana em relação à mulher, Legal, né? legal, Lud. Bem complexo, né, gente? É muita coisa, Depois acho que é vocês. importante a gente falar sobre o IBS e CBS, né? Que acho que é o principal ponto da reforma é essa mudança. Sim. São impostos já conhecidos, né? O IBS hoje é um imposto sobre bens e Sim. serviços. E ele era o antigo ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria, o ISS, né? Sim. E o CBS, que é um imposto de contribuição. Uhum. Contribuição sobre bens e serviços, que era o antigo PIS e COFINS, né? Sim. Então, acho que esse é um ponto muito importante, que é o primeiro ponto da reforma, né? Que é a transição da gente diminuir impostos que já existiam e transformando em apenas dois, né? Sim. É que a Regi vai. Vou perguntar para ela agora. Você fica dando ideia para ela. Regi, vamos lá. A simplificação dos impostos com a criação, né, do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, realmente tornará a vida das empreendedoras mais fácil ou a complexidade inicial da transição será um obstáculo? Simplificação. Quem acredita na simplificação? Eu acredito que ocorrerá, Sim. mas em longo prazo, Exatamente. né? Não é curto e eu aposto que nem médio, porque nós vamos viver um momento de transição que os dois impostos ficarão ali
juntos e nós vamos ter que trabalhar nas duas formas Exatamente. de cálculo e apuração, né? Uhum. Então, eu acredito, né, que haverá sim, mas isso vai ser um momento futuro e vai ser muito desafiador, porque isso vai despertar que a empreendedora, ou, né, o empreendedor, ele conheça seu negócio a fundo mesmo, porque vai mexer com estrutura, você precisa estar bem estruturado, você precisa ter números, você precisa ter a real situação da sua empresa para você conseguir atravessar esse momento com números, tomada de decisão, através de dados. Uhum. Quem não se empenhar e buscar esse conhecimento vai atravessar momentos complicados e difíceis. Eu acredito. Mas a simplificação ainda, Nath, te falo que ela tá um pouco longe. Sim. Eu acredito que lá para 2033, quem sabe, né? Principalmente para as empreendedoras contadoras, né? Porque aí não Exato. simplificaram é nada, né? E o simples não tem nada de simples, né? Ah, é não. só o Simples nome. já não tem nome. nada O de simples, simples, ele é complexo. Ele é Totalmente. muito totalmente. complexo. Eu falo, E vai ficar ainda mais agora. Vai. eu penso assim, vocês têm que amar muito, gente, o que vocês fazem pra ser contador. Porque Amamos. eu não. Não, mas é porque tem que realmente amar a profissão. Sim. Porque todo tempo vocês têm que estudar. Eu amo estudar, mas não serviria pra isso. Eu sou do povo, eu sou da comunicação. Mas assim, é muito complexo. Nossa, tem hora que a Cris me faz um negócio e fala: Oi, quê? Como? Ô, Nath, Traduz. mas não foge disso, porque a Sim. comunicação, porque a gente está em contato com o cliente, nós somos Sim. a parte estratégica do cliente, né? Nós passamos de ser consultivos, que já é obrigatório, um Sim. escritório, né? Sua equipe precisa ser consultiva. Então, quando um cliente chega até nós, que somos as pessoas que somos da parte estratégica, Uhum. aí tem muita comunicação, Tem. né? Essa lidar com uma tomada de decisão, qual é o melhor caminho a seguir. Sim. Se daria bem, Principalmente Nath. quem não conhece, né? Igual eu. Sim. Eu conheço em algumas partes, gente. Eu falo que eu sou leiga, por mais que algumas coisas entendo, mas é muito complexo. Sim. Ô, Cris, vamos lá para você agora. O mercado de beleza, que tem forte presença, né? A gente sabe aí que são mais mulheres, pode ser prejudicado com o aumento de carga tributária, como aponta algumas preocupações. Olha, realmente é complexo. Vamos lá. Nós temos algumas situações em salões, tá? Ah, na verdade, a complexidade não vem só dos salões de beleza, ela vem nos serviços gerais. Porque na reforma, os serviços, eles não têm muitos custos que vai dar direito a crédito para eles. Então, assim, eles vão acabar tendo que pagar o IBS-CBS numa alíquota, num montante muito maior, né? Que é o IVA, que é o valor agregado. Então, esse valor agregado vai ser muito maior para eles, já que eles não têm tantos créditos assim para se absorver ali na operação. Trazendo isso para o salão de beleza, e na maioria dos salões, são poucos homens que estão atuando aí nessas redes, são mais mulheres mesmo, os custos delas são poucos, né? Porque quantos cabelos se faz com 1 litro de shampoo, né? Uhum. Então, assim, o crédito que ela vai tomar é muito pequeno com relação a isso. E aí a gente tem dois desculpa, panoramas muito complexos. Por quê? A pessoa que está consumindo ali, né, ela vai ter direito ao cashback, né, a pessoa final ali que está fazendo seu cabelo, vai ter direito ao cashback desde que o salão faça a sua contribuição. Porém, o salão não vai ser vantagem para ele inicialmente optar pelo regime híbrido, já que ele está no simples. Por quê? Ele não tem tanto crédito, então ele vai pagar mais tributo em relação a isso, Uhum. então não é vantagem para ele. Porém, é o seguinte: se você não paga, você também não dá crédito. Então, pode ser que você, né, vai ter ali perda de clientes com relação a isso. E tem mais um outro detalhe. A perda de clientes pode vir também na precificação. Porque se você paga mais tributo, você vai ter que melhorar seus preços ali, porque senão você vai estar assumindo isso. E nem todos os salões vai ter número suficiente para fazer a precificação correta. É onde você precisa do auxílio do contador ali para estar gerando esses números para você, né? E
Tem mais detalhes, que salão tem mais situações. Existe um benefício hoje que chama-se salão parceiro, né? E o salão parceiro, o que significa? As pessoas que estão ali dentro do salão, que são as manicures, os outros profissionais, né, gerais ali, tem drenagem, tem pessoal de estética, né? Se esse pessoal, eles emitem notas, são MEIs, e tem um contrato ali de participação com esse salão, te dá benefício de tomar crédito, inclusive nos impostos federais. Ou seja, você só vai pagar tributo pela diferença, né? Isso é muito bacana. Só que tem que estar regulamentado, tem que estar com apoio do contador. E muitos não querem buscar essas informações, não querem ter esse controle, porque você tem que ter um controle gerencial. E a maioria das pessoas ali que estão no salão só querem fazer cabelo, né? Só entende né? Daquela, cada um no seu quadrado, né? E é como a Rê falou, que você vai ter que entender do seu negócio. Não adianta mais, não vai ter mais aquele negócio fugir, né? Não, exatamente. Não tem como fugir mais. Não tem essa de você não saber mais o que está fazendo. Não, agora você vai ter que aprender a gerenciar, né? E com o apoio do contador, você tem condições de tomar as decisões corretas. E aí a gente tem esse cenário. Você pode ter ali essas condições de ter o benefício do salão parceiro, onde vai diminuir a sua carga tributária, vai te ajudar com relação a isso, mas você tem a situação de que se você não optar por um regime híbrido, você não vai dar cashback para seus clientes. E aí a gente entra naquele, o que eu faço? Como que eu tomo essa decisão? Né? E é onde o contador vai te ajudar com os relatórios corretos. A gente vai estar com os nossos clientes, inclusive sábado passado eu fui visitar um cliente, que inclusive é um salão de beleza, né? E a gente tem que estar ali junto, tem que estar dentro do ambiente, sabendo o que tem de custo, quem são os frequentes, né, os clientes frequentes ali, para a gente estar ajudando na precificação, né, do salão em si. E é isso, gente. Não tem nada de fácil, né? Não tem nada de, né? De simplificado. E complementando aqui uma situação que a Lud falou sobre os novos regimes, né? Ela falou do Nano, mas também vem aí o Super MEI, né? Tem o Super MEI também que está previsto na legislação, que vai aumentar um pouquinho, mas vai sair, hoje é 80, né? Vai, se não me engano, 140 Eu vou mil pro reais. Super MEI. Então, o Super MEI. Gente, olha a quantidade de trabalho que o governo está dando para nós contadoras. É o que eu falei, para Né, contadora, empreendedora. Não, é Nano, é MEI, é Super, aí depois vem o que mais? É Hiper. Mega, hiper, blaster. Mega Nano. Então, é muita coisa, né? Sim. Então, vocês, assim... Vocês têm que se atualizar. Tem que se atualizar, tempo, né? gente. Não é Busca fácil. as informações. Segue a gente nas redes sociais. Que a gente está isso. sempre, né, dando dicas aí de como Sim. vocês podem, né, tá resolvendo os problemas na sua empresa. Sim. Isso aí, show, Cris. Ô, Lud, né, já que tem essa questão do simples, que não é simples, o Simples Nacional será mantido, mas as empresas poderão escolher entre o regime atual, né, ou o novo regime IBS e CBS. E qual que é, assim, o melhor para a empreendedora que você pode falar assim, para ela seguir? Tem um melhor ou todos? Qual que é a diferença? Esse é o ponto-chave da reforma tributária. O Simples Nacional, ele será, o ponto-chave, eu digo, é justamente onde é melhor, né, para a empreendedora, para o empreendedor em geral. Porque não adianta, é caminhar de mãozinha dada ali diariamente com o contador. Porque tudo é análise. O regime do Simples Nacional, ele permanece inalterado. Então, o Simples continua simplificado, né? Continua existindo. O que vai ser possível é que as empresas do Simples Nacional façam uma opção. Então, no final desse ano, acho que o calendário é isso, né? Final desse ano, setembro, Sim, agosto, setembro, agosto. a gente vai poder optar em recolher os impostos por meio do IBS-CBS, né, do novo imposto, ou permanecer dentro do Simples Nacional como é hoje. É o que a gente fala de recolher por dentro e por fora. Por quê? Por dentro,
existe um documento de arrecadação, que a gente chama de DAS, do Simples Nacional, onde todos os impostos são recolhidos de forma reduzida, porque as alíquotas são reduzidas de acordo com os benefícios do Simples Nacional. Mas se você recolhe por dentro, tá ali, você vai continuar recolhendo da mesma forma, dentro do DAS. A única mudança é que agora, em 2026, que a gente está nesse teste, as empresas do Simples já precisam destacar, né, nos documentos fiscais, a informação dos impostos, mas, por enquanto, nada mudou. Mas se eu faço a opção pelo sistema híbrido, eu recolho esses impostos por fora dessa guia de arrecadação. Se eu recolho por fora, eu recolho eles dentro da alíquota cheia. Alíquota cheia, ICMS hoje 18%, claro que isso já não vai ser mais dessa forma, né? A gente vai, se é IBS, CBS, saiu agora dia 13, né? A Sim. gente até veio conversando sobre isso, porque até então nós não tínhamos nem a decisão das alíquotas que seriam aplicadas, mas você vai recolher a alíquota cheia, se você escolhe esse método híbrido. Se eu recolho de forma cheia, eu me credito de todos os itens que eu compro, assim como eu posso fornecer crédito para os meus clientes na alíquota cheia também. Por que é importante caminhar com o seu contador? Porque talvez para alguns tipos de empresa do Simples Nacional, principalmente quando você trabalha diretamente com o consumidor final, talvez faça sentido permanecer sim no Simples Nacional. Claro que aí existem outras questões, o faturamento, enfim. Sim. Mas o consumidor final, ele não precisa do crédito. Então, eu posso continuar no Simples. Outras empresas que trabalham diretamente com outros CNPJs e vendem principalmente para quem não é do Simples Nacional, vai sentir a diferença, porque talvez o seu cliente não queira mais trabalhar com você, porque você não dá para ele o crédito que ele precisa, né? Porque com esse crédito ele também paga menos imposto. Uhum. Então, talvez as empresas do Simples Nacional sintam a necessidade de sair, né, dessa zona de conforto e mudar estratégias internas para não perder os seus clientes. Então, por isso, nesse momento, não tem jeito. É sentar realmente com o contador, é estar diariamente juntos, e eu vejo esse movimento, os clientes já estão entrando em contato. Você precisa me falar sobre essa reforma. Só que até então nós não tínhamos a gente tem sim ali a didática do que vai Uhum. acontecer, a gente tem o que está na legislação, mas a alíquota acabou de sair. Então, a gente ainda não sabe como isso vai funcionar de fato, e tudo é análise, não é simples. O que que eu faço agora? Eu excluo, eu vou pro lucro presumido, eu começo a partir de agora no híbrido, Eu não surto. sei, não Eu saio sei, correndo? não sei. A gente precisa sentar, Sai analisando. analisar todo o seu movimento, analisar tudo que vem acontecendo dentro da sua empresa juntos. Quais os Uhum. fornecedores que você está perdendo, o que talvez seja necessário. Sim. Então, esse ano de 2026 para nós, ó, Furacão. é um furacão. A gente vai ter que sentar com toda a sua carteira e todos os novos clientes e realmente definir estratégias para ver o que vai ser feito. Porque o recolhimento desses impostos só acontece em 2027. E aí que esse ano a gente vai ter que rebolar, entendeu? Vai acontecer aí para que a gente Sim. faça dentro do tempo correto todas as migrações, solicitações, enfim. Sim, sim. Ô, Né? Regi, e para o MEI, vai ter alguma alteração, vai ter alguma mudança para quem é MEI? Com essa questão da reforma tributária? Não. Ele permanece assim como o Simples Uhum. Nacional, né? Ele tem o benefício que é regulamentado por lei, ele não sofre alteração, mas eu entendo que, como nós vamos entrar num mundo aí agora de não cumulatividade, né? Uhum. Eu acho que assim, as empresas vão automaticamente, os grandes vão fazer com que o mercado fique competitivo. Competitivo em qual sentido? Que a Mila começou a dizer e explicar. Vai ser um débito e crédito. Uhum. Então, se eu sou do regime híbrido ou lucro presumido real, eu vou conceder crédito para você, se eu sou prestadora de serviço sua, se o meu escritório de contabilidade é nesse formato. Se eu sou do Simples Nacional, eu vou te conceder uma alíquota pequenininha, aí não vai ser interessante que eu preste serviço para você, concorda comigo? Sim. Então, os grandes empresários vão começar a fazer essa análise dentro das empresas, e aí é onde precisa acender uma luzinha, que são MEI, né? Que são, a maioria são MEI. prestadores de serviço, MEI, foi como a Mila falou no começo, que tem as empreendedoras, que são Sim.
né, ali por sobrevivência, né, que o MEI é o melhor enquadramento no momento, mas vai Uhum. deixar de ter esse olhar de melhor enquadramento, porque não é só porque ela é MEI, ela só faturou 81 mil, né? Sim. Ah! Exatamente. Então eu acho que agora vai dar uma sacudida aí Em todos, nos né? pequenos empresários, Uhum. né? Com certeza. Isso vai surgir assim, já estão preocupados, né? A gente já tem recebido muitas pessoas. Por quê? Porque as médias empresas, são os grandes, tá? As médias empresas que têm quantidades grandes de prestadores de serviços, elas já estão remanejando e conscientizando, já mandando avisos para esses prestadores de serviço, dizendo: olha, a partir de 2027, se você não se adequar ao regime do lucro Uhum. presumido, nós vamos te realocar, ou de repente nós não vamos mais conseguir continuar com a sua parceria ou prestação de Exatamente. serviços. Né? Nós tivemos a reunião com os clientes e nós entramos exatamente nesse ponto, para que 2026 é um exercício, um início de uma longa caminhada, que não é Uhum. fácil, né? Você mudar ali seus prestadores. Como assim você vai mudar? É. Você vai trocar o seu escritório de contabilidade de 14 anos, de 15 anos, de 20 anos, porque ele é do Simples Nacional, sua empresa é do lucro presumido, e a gente concede o crédito. Por isso que eu acho que vai acabar com ficando tudo, aí, né? vai mexer com tudo, vai dar Sim. uma Sacudida. sacudida É, grande, hein? para Não é pequena. toda a área de serviço. Sim. Porque o que a gente falou é muito importante. A gente teve um boom aí nos últimos anos, né, principalmente pós-pandemia, da contratação de PJ. Isso veio acontecendo. Então, todas as empresas deixaram de contratar CLT, Uhum. principalmente para profissões regulamentadas, e essas empresas passaram a ser PJ. PJ. E nisso deu um boom no microempreendedor. Por quê? Dependendo do valor que esse PJ recebe, ele consegue ser MEI, ou ter uma empresa no Exato. Simples, Uhum. pagando ali né, uma alíquota tranquila de imposto, mas as grandes empresas que criaram essa estratégia já estão de olho nos créditos. E Sim. se você é simples, você não vai dar o crédito que eles querem, vamos trocar os prestadores. Então vai mexer muito com o mercado. Realmente Sim. a reforma vai ser uma transição bem complexa Tem e árdua. Exatamente. Eu quero complementar o que a Rê e a Luz está falando, que a nova reforma, a nova lei da reforma aí, traz também para os MEIs o aumento da fiscalização da Receita, né? O comitê que Uhum. foi criado agora, dia 13, na implantação da lei complementar, ela traz uma fiscalização maior para o MEI. Então, o MEI vai ser fiscalizado não só no CNPJ, vai ser fiscalizado também no CPF, Uhum. né? Então, Pessoa aquela física. questão, exatamente, a questão de PIX, de transferência, que fala, mas o PIX não vai ser tributado agora. Realmente, não vai. Previsão, não tem previsão ainda para isso, mas já foi deixado bem claro na lei que vai ser fiscalizado para o MEI. Então, Sim. se você tem MEI, então saiba que o seu CPF vai ser Sim. fiscalizado, É. né? E poderá ser desenquadrado automaticamente pela Sim. Receita. E No já decorrer está do sendo, ano. já está acontecendo, né? Eu já recebi Exatamente. alguns. Exatamente. Isso vinha acontecendo, na verdade. Uhum. Só que agora não. Agora está determinado na lei e vai ser assim, ó. Né? Vira e mexe. Fechou o mês, olhou. Aquele povo que cotou. esconde o dinheiro, não... É. vou mandar pro meu Ah, CPF. Não, agora não tem isso, né? Porque antes eles tinham essa proteção no CPF, mais por conta de sigilo Sim. bancário e tudo mais, né? Aham. Então agora isso aí cai por terra no momento que tem essa É fiscalização. que as pessoas confundem, né, o que está na legislação. Não é que a Receita quer saber cada CPF para qual você fez um Pix e vai monitorar, porque ainda existe a questão do sigilo bancário, sim. Sim. Mas o que a legislação determina? Todos os bancos, isso já vem desde 2015, também não é nada novo. Todos os bancos são obrigados a passar o montante final de movimentação. O que mudou no final do ano passado é que a lei incluiu também grandes bancos, fintechs, né? Esses plataformas como Mercado Livre, iFood, todas elas hoje, se o CPF fatura mais, tem uma movimentação, é a soma total do movimento, acima de R$ 2.000, pessoa jurídica acima de 6.000, já existe um monitoramento. Sim. Então, não é que ele monitora cada Pix que a gente faz, né? Que é o que as Isso. pessoas confundem, É. mas E- sim um montante. Então, precisa. Não, assim, não tem mais jeitinho, não tem mais como É o jeitinho do fugir, brasileiro, não né? tem mais Acabou. jeitinho, acabou. Exatamente. Na verdade, não. sempre houve, né? Mas eu acho que com o advindo da reforma, o barulho aumentou, né? Aumentou. Eu acho E a que... Receita, cada um tá, Exato. né, a fiscalização e os meios que eles têm para cruzamento é cada dia maior, Exatamente. né? Você declara 80 mil
anual no MEI e movimenta um montante de 150, Que é o que acontece né? na realidade, a E gente aí, sabe, né? exatamente. E não é E só aí onde Pix, vai né? Os ter cartões de crédito. Cartão de também, cartão de crédito, exato. crédito. Eles são o grande alvo. É. Ô, Cris, para as empreendedoras que estão no Simples Nacional, a contabilidade precisará de um cuidado redobrado para evitar problemas como inabilitação em licitações. Olha, na verdade, no geral, né? Uhum. Então, se as empreendedoras, né, os empresários, eles não estiverem ali adequados à reforma, não tiverem com toda a sua documentação, regularização ali do CNPJ, apuração correta, todos esses dados que é onde entra o papel do contador, ele está fornecendo essas informações, ele não vai estar apto a fazer absolutamente nada, né? Então, assim, não é só as licitações, né? Que deixar bem claro, mas sim, ele vai precisar de um planejamento. Esse planejamento, ele é diário, ele é, né, é a verificação ali de tudo que você está comprando, de tudo que você vai tributar, da apuração dos seus resultados e ter ali todas as certidões, né, para você ter ali a habilitação para participar de uma licitação. Se você está ali operando e não tem essas condições, se você não não fazer o recolhimento correto, você já não consegue tirar uma certidão. Então, você já ali já barra, né? Já é barrado com relação a isso. E quem vai te orientar? É justamente o contador. É o contador que vai estar analisando todos esses detalhes para você. A reforma, ela vem para simplificar o recolhimento apenas. Mas a operação não é nada simples. Né? Então, no dia a dia, todas as etapas da empresa vai ser complexas, né? Tudo que você faz hoje sem ter a consciência plena vai ter que deixar de existir. Hoje você vai ter que buscar as informações e espero que essas informações sejam buscadas por fonte né, confiáveis, né? Porque os golpes hoje, né, tá? Os golpes estão aí, né? Cai quem quer. Quem quer. Né? Mas assim, o contador inclusive reforçando o nosso papel ali pelo CRC, tenho muito orgulho de participar, né, do CRC justamente por conta disso. Nós temos essa ética muito bacana, muito sólida com relação a isso, nós estudamos muito, eu acho que nós somos funcionários do governo sem receber nada em troca, né? Nós trabalhamos para ele, mas assim, nosso papel é pró-empresário. Tá do lado do empresário. Nós trabalhamos para a Receita, mas apenas para repasse, gente. Tá? Só para repasse. Nosso papel é Que ser fique bem claro. que fique bem claro. Nosso papel é ser consultivo junto com o empresário. Sim. Né? Então, todos os benefícios hoje fiscais, todos as regulamentações que hoje tem, com a reforma isso muda tudo, né? Então, assim, o processo de você entrar numa licitação também vai mudar, porque tudo vai mudar. Sim. E esse 2026, ele vem para a gente poder se adequar. Então, vai ser um passo de cada vez. Tem muita lei ainda que vai ser... vai ser complementada ali. Exatamente. A lei master, que é ali a lei da reforma, ela é ampla. E aí a gente vem ali as filhas, né, as raízes, que seria o quê? A complementação de como vai funcionar. Então, eu vou ter ali uma lei específica para a construção civil, RET, a gente vai ter ali uma lei específica para benefícios, por exemplo, monofásicos que hoje tem, né? E vai deixar de existir. Para, por exemplo, inclusive o salão parceiro, que eu acabei de falar, né? E para benefícios do Simples Nacional também. Só que, para cada uma dessas mudanças, precisa ser alterada uma outra lei, né? Então, isso vai demorar um pouquinho mais. E é esse momento em que as empreendedoras precisam ter do apoio do contador, porque cada mudança a gente vai estar orientando, a gente vai estar segurando na mão deles, né?
para estar reforçando ali a conscientização da administração da empresa, Sim. né? Porque sem a gente É. O barco afunda. afunda, afunda. Ruim com a Eu acho que gente, pior sem eles. o contador nunca Estão foi fazendo o pitch delas, né, gente? o contador nunca foi tão valorizado, gente. Eu tô me sentindo. É Eu verdade. tô me Tem que se sentindo. valorizar, né? É isso aí. Ô, Lude, para você, né, no seu Hum. ponto de vista, além da questão tributária, quais são, assim, os maiores obstáculos que você vê que as mulheres enfrentam hoje em dia no empreendedorismo? Tá. Realmente, acho que o primeiro obstáculo é essa maluquice que a gente tem de sistema tributário, né? Que eu não acredito ser tão simples agora com a reforma, Não. mas enfim. Mas eu acho que tem muitos pontos que ainda são impedimentos, e são dificuldades para o empreendedorismo feminino. A mulher enfrenta, é aquela, a diferença que a gente falou, que vem desde um consumo de um produto entre homem e mulher, né? O empreendedorismo feminino enfrenta muitos obstáculos. Eu acho que um que eu vejo com as minhas clientes é crédito. A mulher tem uma dificuldade para crédito e, pasmem, a alíquota de juros, a taxa de juros, muitas vezes é maior para a mulher do que para homem, dependendo do tipo de negócio. Dependendo do Exatamente. tipo de negócio que você tem. Já vi uma situação assim. Sim. A dificuldade porque as mulheres muitas vezes não têm os bens em nome delas para Uhum. garantias, então tem a questão de crédito. A questão que é a questão da jornada da mulher, da tripla jornada, muitas vezes, porque eu acho que a mulher muitas vezes decide empreender porque ela se tornou mãe. Hoje é estatístico, acho que mais de 55, 60% das mulheres empreendedoras, elas são mães. Então a mulher já tem uma dupla jornada, então já vem uma dificuldade de você conciliar a carreira, conciliar tudo isso é um empecilho para o empreendedorismo. Eh, Além disso, tem outro ponto que eu acho muito importante também, que é o machismo estrutural, que ainda vem nas veias da sociedade, que é o que a gente falou um pouco dessa diferença. A mulher normalmente começa um negócio, ela está complementando a renda, ela está passando o tempo dela. Ninguém muitas vezes não vê como um negócio, que de fato pode ser um sucesso, né? E um ponto que eu acho que ninguém fala em relação ao empreendedorismo feminino, e quando a gente fala também do racismo, que ainda existe nas veias da sociedade. Quando você pega os números para falar da mulher preta, quando ela começa a empreender, é muito diferente É. também. E isso nunca é falado, né? A gente fala muito do empreendedorismo no âmbito geral, mas uma mulher, quando mulheres decidem empreender, 21% delas, das pretas, conseguem sucesso ou realmente ir com o seu negócio para frente, em contrapartida, cerca de o dobro, 40, 45% de mulheres brancas. A renda de uma mulher preta, às vezes, na mesma função e no mesmo ramo, ela pode chegar a 32, 38% menos do que uma mulher branca. Acho que é um ponto que não é só no empreendedorismo, mas falando até Geral, né? de raça. Uhum. Então, sim, a mulher, quando quer empreender, ela ainda enfrenta preconceitos, ela enfrenta a sociedade. Muitas barreiras que ainda estão ali nas veias da sociedade. Sim. Ainda acredito que aí vem também a questão tributária do nosso país, então não é fácil. Sim. A mulher que empreende, ela realmente tem mérito, na minha concepção. E tem até, você falou, né, aí dessa questão do racismo, tem uma série que saiu agora, não sei se vocês viram, é Maria, não sei se é Maria Brasileira. Eu sei que é Maria o nome da Puxa, eu série. vi um Eu tô chamado. assistindo. Ah, Gente, muito boa. eu vi Porque um a chamado. gente É vê, nacional, né? a gente Acho que eu vê sei como qual que que é é. isso da mulher empreendedora, É, principalmente para as quando ela é mulheres negras, preta. né? Então, Uhum. assim, para quem quer assistir, super indico. Tô aí, tô maratonando. Muito boa É. pro empreendedorismo, para mulher. Também fala um Uhum. pouco sobre a questão da violência, né? Da mulher, dos sinais. Então, é muito importante. Regi, vamos lá, mais uma difícil para você, viu? Eita. Regi, a governança tributária, que envolve procedimentos internos e conformidade, compliance, será ainda mais necessária com a reforma? E como, né, que as empreendedoras podem se preparar aí para essa nova gestão? Tá. Acho que governança
sempre foi, né, um fator muito importante dentro da empresa, de qualquer empresa, né? Hoje, se um empresário ele não tiver uma organização financeira, um fluxo de caixa, ele não consegue tomar decisão, ele sobrevive, né? Existem muitos empresários hoje que vivem o caos, que eles não conseguem analisar números, eles vão sobrevivendo e jogando, né? Quando você fala de governança, principalmente com o advindo da reforma, nossa, essa responsabilidade triplica. Porque eu acredito que quem vai conseguir atravessar esse cenário 2026 de treinamento, aquecimento e decisões, né? Porque precisa ter ação também, né? Vai ser um momento de tomada de decisão também. Só que essa tomada de decisão, ela só vai acontecer se realmente, né, houver governança, compliance. A empresa precisa, os empresários, né, precisam entrar isso na cabeça deles, que eu entendo, não sei se vocês duas estão sentindo, que, pelo menos por parte dos nossos clientes, que o interesse deles mudaram agora. Eles nos procuram mais, né? Vocês tiveram esse retorno? Sim. Eu acho que é o medo, hein? Acho que é o medo. Na verdade, é porque, poxa, né? Sim. Precisa ter continuidade, Sim. né? A empresa precisa sobreviver a essa transformação, né? Nós vamos passar por um momento que vai ficar complicado para quem não Sim. estiver preparado. Quem estiver preparado e tiver uma governança, processos, né? As médias empresas, as grandes, a maioria tem, né? Você chega grande porque você você se organiza, nem sempre, né? Não é regra. Existem, mas assim, grandes é forte você dizer que não tem uma organização, né? De Sim. processos, de controle financeiro, enfim. Mas eu acho que despertou, Nath. Eu acho que os empreendedores entenderam. Não que eles não entendiam, mas eles entendem a importância agora para poder eles conseguirem enxergar o negócio num todo para tomada de decisão, para entender. Sim. Eu continuo como simples nacional e vou para o híbrido, porque os meus clientes são o B2B, ou é B2C, não, eu continuo, entendeu? Eu acho que vai ter, Despertar, despertou, né? já Despertar. despertou. Eu sinto isso, Sim, o legal. interesse. Ô, Cris, e você, né? Considerando aí que a transmissão completa da reforma só termina em 2033. Que tipo de planejamento de longo prazo os empreendedores ou empreendedoras devem começar a fazer a partir de hoje? Agora, ontem. Eu vou aproveitar essa pergunta para citar um cliente, né? Ele está vindo para a contabilidade porque qual foi a pergunta que ele fez para a gente lá? Escuta, eu preciso de um sistema que faça a identificação de todos os meus produtos, porque eu quero entender qual que vai ser a carga tributária. Olha isso, que lindo! Ai, que delícia Qual que é a ouvir carga isso. tributária que eu tenho hoje para eu ver como que vai ficar. Nossa, amei, né? Então, assim, o que eles precisam? Ter um sistema. Gente, não adianta controlar em Excel, não adianta ali. Então, a primeira coisa que você precisa é de um sistema financeiro, um sistema de controle de estoque, né, controle de produtos, bem identificado, né? E aí, mais uma vez, o apoio do contador para estar classificando esses produtos junto com vocês, né? O primeiro passo. O segundo passo é entender o seu negócio, como a Rê falou, entender ali o que é necessário, como que funciona o seu negócio. Então, quando você entende como funciona a coisa, você cria processo. Quando você cria processo, você tem ali, né, toda a governança da sua empresa. Então, esse é um passo para você deixar de trabalhar no achismo, né, e começar a trabalhar com números. Então, você já tem ferramentas ali para ter essa gestão, né? E, posteriormente, fazer simulações, gente. Vamos ver cenários. Começar a ver cenários para quê? Para que o empresário, a empresária, possa começar a fazer a sua precificação. Porque o maior dor hoje deles, né, de todas, é como que eu vou cobrar. Como que vai ser? Porque, um exemplo, os impostos hoje, eles vêm tudo por dentro. E agora não, agora é tudo por fora. Então, como que vai ser isso? Como que eu vou cobrar como é que eu vou saber se eu não estou ficando no prejuízo? E muitas empresárias, muitos empresários, eles vão fechar, porque simplesmente vai trabalhar no prejuízo sem entender o que está acontecendo. Então, quando você menos esperar, não tem um caixa.
Por que não tem caixa? Porque eu não estou cobrando corretamente. Não estou Sim. cobrando corretamente porque eu não entendo do meu negócio, eu não entendo né, quanto que eu estou pagando de carga tributária, Uhum. né? Então, a preparação inicial é procura um contador, procura sistemas, né? Eu costumo falar que um sistema de emissão de nota é o mínimo que você tem que ter na sua empresa. É o mínimo, né? Então, muito a gente estava vindo conversando, né, Elud, e Uhum. teve uma situação de que o cliente não tinha, né, como É emitir verdade. a nota. Não tinha como emitir a nota. Então, a primeira coisa que você precisa é ter um sistema de emissor, né, de nota. Depois, ter um financeiro ali que você possa ter o controle ali de quanto você está realmente entrando na sua conta para você fazer um fluxo de caixa, fazer uma projeção. Então, assim, é trabalhoso, vai ser trabalhoso para todos, mas é necessário. É É por isso que o necessário. governo está dando para a gente esse ano de 2026 para a gente fazer ali uma simulação, um aprendizado, né? A Receita também vai aprender conosco, né? Então, ela vai ter ali um momento de adaptação, né? De planejamento. Então, Uhum. vamos todos juntos aprender e é o único ano que a Receita vai permitir que a gente erre. Passar a mão ainda, né? Nem Exatamente. passar a mãozinha na cabeça. Mais ou menos. Isso. Então, esse ano a gente pode, vai ter o erro, a gente vai poder consertar o erro sem ter penalidade por isso. 2027 não, gente. Errou, Uhum. pagou. Não tem essa. Então, Exatamente. vamos começar desde ontem, né, a se Sim. planejar, a buscar informações, a buscar apoio, né? E isso não é só. Lógico, com o contador, sim, mas não só o contador, né? Vai ver ali um treinamento, busca Sim. informações ali para entendimento da lei, de como Sim. vai funcionar. Sim. Começa a conversar com empresários da sua atividade para ver o que eles estão fazendo, como que Uhum. eles estão reagindo a essas tudo mudanças, a isso, tudo né? isso, né? Então, essa é a minha dica aí para Sim. planejamento futuro, gente. Meninas, pra gente encerrar, né, eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem para o pessoal de casa que está nos assistindo, que muitas vezes tem uma contabilidade, às vezes não tá, né, fazendo o Uhum. trabalho certo, não tá ali do lado apoiando o que realmente precisa passar. E também para quem não tem, né, aí uma assessoria contábil, o que vocês podem estar falando, né, para eles, estar entrando em contato aí com vocês. E também a rede social de vocês, onde o pessoal, né, quem tiver mais dúvida, pode entrar em contato com vocês, perguntar. E aí, cada uma deixa a sua mensagem. Ah, é hora do pitch, viu? Aproveitem. Eu acho que o momento é esse. Realmente é um momento muito desafiador, porque eu brinco que o contador ele tá pegando um avião em pleno voo e tá tentando trocar o motor, né? Então, assim, para o empresário, de fato, a preocupação é estratégica. Qual estratégia ele vai criar? Para nós, é estratégica, é operacional, é técnica, é Tudo, né? responsabilidade, porque a gente vai ter uma responsabilidade, a gente sempre teve responsabilidade civil em cima de tudo que é feito, mas imagina com toda essa mudança, né? Que nem o governo está entendendo tanto o que está acontecendo, imagina nós, né? Então, para nós vai ser um desafio muito grande. Quem dirá para o empresário? Sim. Então, quanto antes ele conseguir estar de mãos dadas com alguém de confiança, né? Como a gente já falou aqui, procurar alguém que de fato tem credibilidade, tá ali trabalhando corretamente, e o quanto antes se estruturar para que a gente consiga Sim. caminhar aí nessas mudanças. Se precisar, Cotia, alô Cotia. Meu Instagram é Ludmila, Ludmila Dias, _contador, _Cotia. E tem o nosso escritório também, Nova Assessoria Contábil, então estaremos à disposição de portas abertas para auxiliar os empresários aí, quem precisar nessa transição e nessa nova jornada. Regi, deixa o seu recado aí pro pessoal de casa também. Sem ser um beijo, né? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Pode mandar. Não, tive brincadeira. Eu vou deixar uma dica, assim, que eu acho, na minha concepção, a mais importante de todas. Empresários que entenderam o recadinho que nós passamos hoje, busquem ajuda,
no financeiro. Eu acho que assim é um momento, eu acho que é o primeiro passo. Uhum. Entender ali qual é a saúde financeira da sua empresa. Nós prestamos serviços de BPO financeiro, Uhum. aumentou a procura com o advindo da reforma, já vinha sendo procurado, mas agora muito mais. Então, Regiane_Naves, é meu Instagram. Do escritório de contabilidade é Texconte Assessoria. Nós estamos com um trabalho bem forte de BPO financeiro e é ali que está a joia de onde nós tiramos as informações e conseguimos tomar decisões estratégicas para ajudar passar por esse momento que vai ser bem desafiador. Obrigado, Rigi. Cris, você deixe seu recado. Então, gente, um dos papéis do contador está sendo ser professor, né? Nós estamos ali dando aulas para os empresários, para os nossos clientes, ensinando mesmo o que fazer e como reagir a todas essas mudanças, né? No escritório, nós estamos atuando fortemente em planejamento tributário, a gestão ali dos tributos mesmo, de como fazendo simulações ali para os clientes, né? E fazendo a aplicação de holding, que é uma saída aí dentro da legislação, que pode, assim, ser um fator de grande relevância para a questão de redução de tributos, né? E estamos aí para auxiliar. O meu arroba é Cristiane Contabilidade 1 e o da empresa é Exis Contabilidade. Então, estamos à disposição, gente. Acho que cada uma de nós aqui temos uma especialidade. Nós estamos aqui para provar, né, que o contador ele não precisa ser inimigos, né? Nós somos parceiros, um é parceiro do outro, porque Exatamente. tem essa, né? Tem. Parceiro. Com toda certeza. Contador sempre tem essa questão, mas assim, não existe mais isso. Eu acho que nós estamos nos apoiando com relação a Sim. todas essas mudanças. E é isso, estamos aqui para ajudar Ajudar. todo mundo. E quem puder, né, tirar dúvidas com a gente, por favor, entre em Sim. contato, manda um direct, me chama no WhatsApp, que Sim. estamos aí. Tem sinal de fumaça. Exatamente, manda a correspondência. Estamos SMS. aí. Quero, né, agradecer a todas por estarem aqui, né, por falar desse tema que não é um tema fácil, nem para mim foi fácil, viu, gente? Eu tava, hoje o apresentador tava com medo, friozinho na barriga. Mas quero agradecer, né, aí a Nós é todos que vocês agradecemos. por Muito estarem obrigada, aqui. foi um grande Muito prazer. obrigada no mesmo. podcast. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, aproveita, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.